amor. Eu tinha isso. Que bom que não quebrou, porque é bem bonitinho para enfeitar, né? Fernanda, pode falar. É que eu te mandei a prova. Você já corrigiu ela? Já olhei. Uhum. Também tá ok. E você viu que tem. Já encostou. Que você viu que tem uma que ficou uma pirâmide de cabeça para baixo? Ficou uma que ficou uma pirâmide de cabeça para baixo. Porque eu fui fazer e eu vi que ficou. Ô, prof. Ah, oi. Oi, pode falar. Isabela. Pode falar, Isabela Martins. Bom, acho que travou a chamada dela. Bom, assim, gente, então Oi? eu vou. Quer falar, Isabela? Travou a Isabela para mim aqui. Ó, então. Oi. Eu tenho uma pergunta da aula de matemática que surgiu hoje. Ah, É que assim, sabe quando tem uma pizza, tem uma fatia? Como é que a gente vai colocar? A gente vai botar um e embaixo um? se tem uma pizza e foi comido uma fatia. Mas em quantas partes a pizza foi dividida? Porque assim, às vezes é um balão e eu estourei um. Daí pediu infração, como é que a gente bota? A gente bota um em cima e um embaixo? É que daí se é um estourou um, não vai dar uma fração, né? A gente tem que ver melhor isso aí, o que tu quer me dizer na outra aula, tá? Porque geralmente vai ter um denominador que fração é divisão em partes iguais, tá? Mas fica tranquila que a gente vai rever tudo, tá? Eu acho que eu entendi a dúvida dela. Qual é? Eu entendi. Tipo, a pizza toda, daí meio que tu pega a pizza toda pra ti. 4/4 daí. Se tu comeu, a pizza foi dividida em 4, geralmente é 4, né? Daí se tu comeu tudo, 4/4, que dá 4 dividido por 4 vai dar 1, daí a pessoa comeu a pizza inteira. Deve ser, mas a gente revisa, tá, Isa? Bom, vou avisar de novo o pessoal que está entrando aqui agora, ó. Até sexta-feira eu tô fechando as notas, galera. Quem não me entregar as atividades, infelizmente eu não vou ter o que fazer, tá? Vou esperar a Alanis entrar. Porque daí eu tenho que entregar as notas, eu vou ter que digitar as notas no sistema, tá? Hoje eu mandei para o André quem está com atividade atrasada, tá? Então, tem gente que me mandou as atividades de matemática, mas não me mandou as atividades de ciências. Daí vai estar recebendo no WhatsApp o que falta entregar, tá? Oi, pode falar. Prof, Oi. agora eu já consegui todos os livros que eu precisava. Ah, é, Alanis, que bom. Uhum. A prof mandou o bilhetinho, vai chegar no WhatsApp da mãe, tá, Alanis? O que tu precisa me entregar, tá? Tenta entregar até sexta, porque assim, senão a prof vai ter que fechar as notas com o que vocês têm, tá, querida? Precisa entregar alguma coisa? Não. A prova, né? Alanis, tu tem de matemática, tem duas, se eu não me engano, ciências tem uma, mas vocês vão receber, tá? Maria Fernanda, fica tranquila, até sexta dá para entregar. Ô, prof, eu não vou participar da aula de quarta, tá? Tá bom, tu vai sair, né? Uhum. Tá, se tu tem uma consulta, tu assiste depois, tá? Não tem problema. Bom, vamos começar agora, então, a aula, tá? Amanhã a gente fala de ciências, tá? De matemática, desculpa. E quem tiver alguma dúvida com as frações, não precisa se preocupar, porque a gente está recém começando, né? A Luísa Martendal tá aí, Luísa? Tem que me mandar as atividades, né? Não esquece. Porque assim, ó, galera, se depois dá para fazer a recuperação também, né? Mas na recuperação é bastante coisa daí, né? Bom, estou começando a compartilhar aqui então. Nós tínhamos então um textinho do livro. Opa, não é o plural, desculpa, ia compartilhar a matemática. Como é que tá aberto isso aqui? Que doido. Como é que tu conseguiu os livros, Alane? Como é que foi a história? O Pedro sai da escola, né? Então, a minha mãe perguntou para a mãe dele no WhatsApp se
por que você não maravilha. tinha os livros? Ela não tinha chegado ainda, né? Foi uma história longa, né? Não tinha chegado, né, Alanis? Eu acho que ela cancelou a compra, foi assim, né? Ah, tá. Foi que tipo, Mas no que dia, bom. no dia que tava vendendo os livros no começo do ano, a minha mãe e meu pai, eles pensaram que era um dia depois, entendeu? Aí eles iam pagar no outro dia pensando que era até o outro dia. Só que daí não deu tempo, porque não era o outro dia, gente. Eles pensavam que era no outro dia que acabava. Aí eles iam comprar no outro Mas dia. que e bom que deu acabaram tudo não certo. conseguindo. Não Que bom entendi, prof. que deu tudo certo. Não entendeu o que é a história da Alanis? Ela perdeu, na realidade, a data da compra, né? E daí depois os pais dela compraram na internet, e daí na internet não chegou, demorou, daí eles cancelaram. Foi isso, né, Alanis? O que Tá, o Pedro bom, tinha beleza. a ver? Não, e daí como o Pedro saiu, ela pegou os livros dele, então. Ela comprou dele. Ah, tá. Ela estava usando o livro online, daí é ruim realmente para fazer. 73, 72. 64, Bom. 73. Beleza, então. Então, nós tínhamos uma atividade bem tranquila de fazer, esse final tá bem tranquilo. Agora, no final desse trimestre, no terceiro trimestre, a gente começa a entrar em corpo humano, que o assunto é bem bom também, bem legal. Sai do meio ambiente, né? Ainda tem um pouquinho, e vai para o corpo humano também, que era o conteúdo que a gente sempre trabalhava todo ele no quinto ano, né? Mas esse ano mudou. Daí começa, tem meio ambiente, etc. Bom, aqui nós tínhamos um texto, né? Comunidade Cantinho do Céu. Quem é que gostaria de ler o texto? Posso responder a 1 e a 2? Pode. Eu gostaria, prof. Tá. Só um pouquinho. Prof, Oi, eu também quero ler. pode ler. Eu também quero ler. Tá, então Então- vamos deixar a Alanis ler, Eu e a tenho Isabela preferência pras continua, perguntas, depois o prof, Javier. Então... Tá, pode ser. Mas, tipo, se outra pessoa... prof. Tá. Então Eu começa também. a Alanis. Primeiro parágrafo. Começa a Alanis e a Isabela Martins. Depois a gente vê quem continua, tá? A minha assistente de sempre, Yasmin, está sempre disponível, Hélio Javier, eu sei. Desculpa, Alanis, pode ir, querida. Vai lá. O local no Grajaú, as margens da represa Billings, importante área relacionada no abastecimento de água da cidade de São Paulo, havia sido ocupado por algumas famílias. O lixo era jogado nas águas destinadas ao abastecimento da população. Com o passar do tempo, surgiram as doenças e as pessoas perceberam que não poderiam utilizar essa fonte de água. Além disso, as casas estavam construídas de forma desorganizada e não existiam ruas ou espaços para as crianças brincarem. Continua? É a Isabela Martins. Tá. Algumas pessoas começaram um projeto para deixar o local dentro das regras de utilização da água e com uma organização destinada a melhorar não apenas a vida dos moradores, mas colocar com a preservação do ambiente. Isso. Tá, então já vimos a situação que foi o problema, né? Agora, que mudanças teriam que ocorrer? Estão listadas aqui, depois a gente fala do texto. Quem vai? Quem quiser ir, vai. Eu. Então vai. Pode ir. As mudanças incluíram a organização da mobilidade, isto é, de ruas e calçadas para os moradores transitarem de forma rápida e segura, a remoção das casas mais próximas à represa, a instalação de sistema para tratar a água, a organização do esgoto e o controle de outras formas de poluição das águas, com campanhas educativas para evitar o acúmulo de lixo, o plantio de árvores e a criação de espaços de lazer para que as pessoas tenham acesso a uma boa qualidade de vida e se
conscientizem de necessidade de preservar a natureza. Isso aí. Veja como ficou o cantinho do céu depois da organização dos projetos da comunidade sustentável. Ficou bem Então, melhor, né? Nossa, visivelmente. Imagina morando lá para ver, né? Ó, então, as casas eram construídas na beira do rio, né? Esse rio do Grajaú, que então ele levava, abastecia muitas casas, né? E depois de tanto depósito de lixo e das casas acomodadas na margem, então eles viram que o rio não era mais aquele rio que eles tinham no início, aquele rio limpo. Olha só que horror, Agora né, você gente? anda por cima da água, né? De tanto lixo. Isso, Léo. Deve ter. E depois, quando a população acostuma, às vezes, a jogar o lixo ali, outros lugares que estão nos arredores, né, gente? Eles também olham, ali tem um depósito de lixo, então eu tenho uma carcaça de um carro abandonado, eu vou largar lá também, né? E começa a virar um lixão clandestino, porque não é um lixão, né? Porque não é o local propício para o depósito mesmo, tá? Beleza. Posso falar, E daí, então, foram... Posso responder essas perguntas? Pode, só um pouquinho. Pode chamar. E daí, depois, o que foi feito? Então, foram feitas várias mudanças, né? E olha só que maravilha. As casas estão longe da margem, né? Foi feito calçadinha para as pessoas morarem. Foi retirado primeiro todo o lixo. Olha que coisa mais linda, né? Visualmente já está bonito, né? Imagina lá, o que não deve ter reduzido de insetos, né? De bichinhos, de seres vivos que causam doença e a água, né? Ó. Então foi colocado lixeirinha, calçadinha. E depois, quando cuida, né, galera? Quando tu vê tudo bonito assim, eu acho que as pessoas se animam, né? E parece que sempre foi assim, né? Deve dar uma alegria, né? Deve dar uma alegria na vida daquela população. Beleza, porque a gente que olha já dá, eles né? destruíram aquelas casas que estavam ali de forma desorganizada, destruíram, né? Eles tiraram aquelas que estavam na beira do rio, né? Mas e daí colocaram. Ficaram sem casa? Não, provavelmente, né? Deve ter sido com a ajuda da prefeitura e tal. Daí eles constroem outras, né? A prefeitura ajuda, né? Quando as pessoas estão em local de risco e não têm condições, então, e não podem estar ali, elas são retiradas, mas são remanejadas, né? Não vão tirar também, porque daí também não tem sentido, né? Fica difícil daí. Resolver um problema de tirar, mas causar outro, né? Daí fica difícil. Só um pouquinho. Javier, quer começar? Quero. Olha, prof, em algumas eu só dei um resumo do que tava ali em cima, mas, tipo... Tá. Mas eu tentei resumir o máximo possível pra ficar legal, tá? Ficou um pouco grande, mas enfim. A um eu botei assim, olha... As bordas da represa Billings, que abastecem parte importante da cidade de São Paulo, estavam poluídas e as casas estavam construídas perto da represa de forma desorganizada. E as pessoas começaram a ter doença e as crianças não tinham espaço de lazer, nenhum espaço de lazer para brincar. Foi isso que eu... Perfeito. E daí na 2... Perfeito. Eu coloquei daí... Só um pouquinho, peraí, vamos esperar um aí, vamos ver se não tem mais alguém. Alguém gostaria de falar da só um? Ou todo mundo colocou parecida? Quem quer falar? Eu botei bem parecida. Eu quero falar. Então vai, Isabela Cadorim. As casas construídas de forma desorganizada, o lixo que era jogado nas águas destinadas ao abastecimento da população, não havia ruas e também não havia espaço para as crianças brincarem. Beleza. Certinho. Mais alguém? Acho que não tem muita dificuldade, né? Para fazer. Devem estar todas parecidas, né? Pois é. Beleza. Que medidas foram tomadas? Só um pouquinho. Que medidas foram tomadas para a ocupação irregular se adequasse às normas de utilização da água? Não, desculpa. Que medidas foram tomadas para que a ocupação irregular se adequasse, as normas de utilização da água melhorassem, sua organização também? E aí? Eu botei assim, olha... Eles fizeram ruas e calçadas para que os moradores pudessem se locomover mais rapidamente, facilmente e de forma segura.
Eles também removeram as casas que estavam na borda das represas e que foram retiradas, e as casas estavam contribuindo para a poluição, né? Porque as pessoas que moravam lá, de vez em quando, acabavam poluindo, né? Fizeram sistemas para filtrar a água, organizaram o esgoto e outras formas de poluição de água com campanhas educativas para evitar o acúmulo de lixo. E, por último, plantio de árvores para pessoas terem noção da importância de cuidar da natureza e áreas de lazer. Eu também quero falar a minha. Muito bem. Muito bem, Javier, bem completinha. Vai lá, Nanda. Tratamento de esgoto, lixeiras para não jogar lixo na água, área de lazer com muitas árvores. É isso. Eu só botei isso, não botei muita coisa. Eles fizeram também a purificação do rio, né? Tentaram despoluir, tiraram o lixo, mas é bastante coisa, né? Na realidade, foram Botei bastante tratamento coisas. de esgoto também. Eu vou até botar aqui, ó. Foram abertas as ruas, né, para as crianças poderem brincar e para ficar mais organizado. As casas foram removidas, foi feito um tratamento na água. Foram feitas campanhas de educação ambiental e as árvores foram plantadas, porque as árvores já vão melhorar o ambiente, né, já deixa mais bonito, já deixa mais fresco, já deixa mais puro, né, como a gente já estudou. Esse conteúdo é bem legal, né, gente, que a gente trabalhou agora, e eu acho que ele não é um conteúdo difícil, né, porque são coisas que a gente já vai aprendendo ao longo dos anos e a gente já vivencia, né, então acho que ficou bem fácil esse trimestre de trabalhar. Alguém colocou ali que gostaria de ler. Oi. Então, a minha Marco? ficou tipo, a utilização de água, né? Tipo, que eles não dava para utilizar, e aí eles estão utilizando, estão tratando a água e com uma organização destinada a melhoras a vida das pessoas e a saúde das pessoas, e não como da natureza. Plantaram árvores e tiraram os lixos, né? Trataram o lugar. Muito bem, Marco, isso mesmo. Mais alguém? Beleza, então. Agora, essa última aqui, ó, ela é uma questão de opinião, né? Em sua opinião, mais algumas melhorias poderiam ser feitas? E aí, o que vocês acham? Bom, Pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Tá, uma rapidinho, então, Marco. Porque, tipo, eu botei assim, prof, meio zoado. Acho que eles já fizeram tudo de bom e está de bom tamanho. Porque, pra mim, eles já fizeram todas as coisas precisas para melhorar. De imediato, né? De imediato foi feito bastante coisa mesmo. Mas sempre tem uma coisinha para melhorar, né? O que vocês dariam a dica? Alguém ainda tem uma dica? Eu tenho algumas. Ninguém? O que poderia ter feito mais ali? Poderia. Eu botei Alanis, a mesma coisa que o Javier. Alanis, quer ler a tua? eu acho que não. Bom, poderiam fazer hortas Posso falar uma comunitárias. coisa? Pode. Eu botei que eles poderiam fazer algum parque, porque pelas imagens não dava de ver nenhum. Isso. Podia ter um parque. Poderiam fazer uma horta, porque ia até para as pessoas não ter que ir ao mercado. Uma horta comunitária, uma horta orgânica, que a população pudesse cuidar, já que é uma população fechada. Não, acho que não. Pelo que eu estou vendo ali, não. Não. Aqui nem aqui em Floripa tem. Isso, que nem tem aqui, exatamente. Poderia ter mais espaços culturais para a população, podia ter uma escola próxima que não parece ter ali, né? Mas os problemas ambientais, como a Javier colocou, de imediato foram resolvidos. Já dá uma mudança na qualidade de vida tremenda, né? Muito bom. Mais alguém? Eu queria ler. Pode falar, Marco. Me te deu uma bugada, mas agora dá. Tipo, sim. Tipo, na minha opinião, que eu acho que deveriam colocar mais áreas, tipo, com natureza, assim, sabe? Acho que deveriam colocar áreas com natureza. Com o que eu vi,
Eles não colocaram muita, tipo assim, eles podem ter colocado bastante, mas, tipo, sei lá, colocar uma árvorezinha no centro para purificar o ar, planta, sei lá. Ficou umas áreas verdes mais na borda, né, que foram limpas, mas poderia sempre ampliar o espaço. Oi? Não, tipo, eu queria Alguém dizer, falou aí? fui eu, prof. Pode falar. Se colocassem, tipo assim, só colocassem nas bordas, só eu acho que não adiantaria. Acho que teria que colocar também um pouquinho no centro para ajudar a purificar o ar. Sim, com certeza. Melhora bastante, né? Quanto mais árvore, sempre melhor. Se tiver espaço, né? Ótimo. Ô, prof, Beleza. Eu tenho Oi? mais uma coisa pra falar. eu tinha Pode pensado, falar. né? Eu tinha pensado nisso, que, tipo, porque eu vi que o negócio tava meio liso, assim, sabe? Só tinha uma árvore meio morta lá aqui do lado, então eu pensei, né? No meio ficou muito acimentado, né? Muito calçada, né? Para Eu dar uma também organização. pensei nisso. E daí eu pensei, eles podiam botar um jardim vertical ou um telhado verde ali no meio. Boa ideia. O espaço não é problema quando a gente quer resolver, né? Quando a gente quer, né, Sofia? Se a gente tem as ideias, né? É só colocar em prática. Boa, muito bom. Beleza. Prof. Então, oi, amiga, pode falar. Sabe esse projeto? A gente vai fazer ele? Então, como a prof falou, assim, ó, o projeto, como ele está ali no livro, não dá para fazer. Porque a gente teria que estar em sala de aula, porque ele tem início, né? Ele tem semanas para serem feitas, então a gente vai adaptar. Por exemplo, o de quinta-feira, eu já vou falar o que foi para quinta, né? Que vocês já viram, que são as perguntas. Mas vamos por etapas, eu já falo. Aquele ali já pode ser em grupo também. Ó, vamos ler essa parte aqui primeiro, tá? Bom, então ali o que está mostrando? Ó, ali seria um projeto, então. Como usamos a água? O projeto é como podemos economizar água no dia a dia primeiro, né? Eu posso ler a Daí, minha? primeiro vamos ler o texto aqui, ó. Posso ler o texto? Tá bom. Pode. Pode ler, Sofia. Como podemos economizar a água no dia a dia? A água doce disponível para o consumo humano não é um recurso inesgotável. Por isso, precisamos repensar hábitos e usar o conhecimento para propor soluções que possam contribuir com o uso consciente desse recurso. Nesse projeto, vamos pesquisar de onde vem a água que consumimos, pensar sobre o uso que fazemos dela e criar propostas para economizá-la. Muito bem. Na realidade, o projeto ele vai retomar tudo que a gente já viu, porque a gente já falou disso, né? A gente já falou dessas etapas. Agora os grupos iriam retomar. Então a gente vai tentar, quando der, fazer em grupo, tá? Então, primeira pergunta é assim, ó. O que você já sabe sobre economia de água? E aí? Quem gostaria? A resposta, na realidade, ela é pessoal, né? O que você sabe? Eu quero Pode? ler a minha. Tudo bem. A Yasmin começa. Tá. Que se nós não economizarmos esse recurso, essa água vai acabar. E não só acabar, como vai acabar poluída. Isso. Tô gostando de ver a Lanisa participando, né? Viu como o livro já te deu um ânimo melhor, né? Ela ficava meio perdida às vezes ali. Pode falar da tua, Lanis. Não? Quem que falou, então? É que a minha, não. É que a minha, ela é meio curta, vamos dizer assim, porque, ai meu Deus, porque tipo, não sei se ela faz muito sentido e tal, sabe? Porque na hora eu era de noite, aí eu peguei de noite e daí eu acabei. Tá, tudo bem. Se quiser ler, tu lê, tá? Aí a minha ficou assim, ó, que a economia de água ajuda os rios, mares, lagos e tal, sabe? Uhum. Isso. Ajuda as fontes naturais, né? Beleza. Vai lá, Sofia. Eu sei que a economia de água é importantíssima, pois se não houvesse, não teria água suficiente a todos. Então a vida na Terra acabaria. Isso, porque a gente já viu a quantidade de água doce que tem, né? E como a Yasmin falou, cuidar
cuidar do destino do esgoto, né? Do lixo, para não poluir esse pouco de água que a gente tem, porque não é muito, né? A gente já viu que a água doce não é muito, certo? É só 1%. Sem falar da poluição que tem, né? A minha tá... Na real, acho que eu não quero falar a minha, prof. Eu só não entendi as duas direito. Eu só não entendi. Quem quer falar um? Nós estamos na um. Eu quero falar um. Posso falar? Tá, pode. Que nós não devíamos gastar água à toa. Não podemos ficar horas no chuveiro gastando água, sabendo que depois nós iremos ficar sem água no planeta. Isso. E nem é só sobre nós, né, gente? É sobre as outras pessoas também, né? Porque tem pessoas que a gente já viu que não tem. Isso, que não tem água tratada, né? Que tem que ainda esperar aquele caminhão-pipa chegar para levar aquela água que vai ser usada para a semana, né? Ou para o mês, tá? Eu entendi muito bem a 2. O que você gostaria de saber? Na realidade, não tem um certo ou errado. Tu gostaria de saber o quê num projeto, tá? Não sei, porque acho que se eu... É porque como eu vi essa pergunta aqui, eu não entendi muito bem, porque como é que eu ia saber o que eu queria se eu nem vou conhecer aquela coisa? Tipo, o que você gostaria de saber? Eu não sei, porque eu não sei o que dá para aprender com isso, eu não sei, eu já aprendi. E a mesma coisa do que eu. Já sei tudo que eu quero saber, eu falei assim. Então, eu não sei nem o que eu precisaria saber. É que nesta questão, na realidade, ela seria feita em grupos, né? Daí o grupo ia ver o que quer pesquisar, né? Então, seria mais ou menos sobre isso, porque a gente está fazendo a retomada agora, né? Sofia e Yasmin querem falar, que estão com o dedo levantado. Vai lá. Eu vou falar primeiro. Tudo bem. Pode falar, Sofia. Eu botei que eu queria saber como filtram a água, porque sempre fica essa pergunta na minha cabeça e eu nunca pesquiso, não sei o motivo. Como filtram água em casa? Não, como filtram a água toda, assim, tipo, se ela tá suja, filtrar ela. Ah, tá. Daí tem a forma que a gente já viu, que é a estação de tratamento, né, que passa por todas aquelas etapas. E em casa a gente pode fazer também, né? Daí vocês já sabem, né? Tem os filtros que a gente pode comprar para ainda purificar a água também. Mas é uma questão que dá para pesquisar também além ainda. Yasmin? Eu já fiz a página 78. Tá, e sobre isso, tu queria falar alguma coisa? Não, Tá. Eu que a página 78 é quinta-feira, né? A sim, página... tá. É porque tinha gente falando no chat que não era para fazer. Não, peraí. Eu já fiz, né? A página 78, na realidade, Não ela era, Não, ela é para quinta, tá? Então, bom, depois Ela é pra quinta, porque eu já faço tudo. tarefa, então eu faço sempre o mínimo possível. É porque não eu já faço descansar. tudo sábado e domingo, então eu já faço todas, e às vezes eu me confundo o dia. Não tem problema, beleza. Então, daí ali tem as etapas do projeto, né? Que a gente não vai seguir, como eu falei, tá? Eu vou realizar as atividades com. Isso aí não vai ter. Bom, então aqui, ó. Nessa etapa, vamos pensar nos usos. Gente, não tem como fazer em grupo se a gente não vai estar na sala, né? Daí eu A gente pode pegar pelo WhatsApp, a gente criar uma sala no Meet, a gente vai fazendo. A gente já tá fazendo mas isso aí... Tá, mas isso aí que eu tô falando, né? Isso aí que eu tô falando. Quem quiser fazer em grupo pode fazer, tá? Nessa etapa, vamos pensar nos usos da água, nas atividades diárias e entrevistar pessoas, que é a atividade de quinta. Com o objetivo de... Ali na etapa que você vai realizar essa atividade, eu botei com eu mesma. Daí cada um que sabe, né? Prof. Entrevistar pessoas, só um pouquinho, galera, com o objetivo de descobrir alguns de seus hábitos de consumo de água. Então, essa vai ser a atividade que vocês vão ter que fazer para outra aula. Diversas atividades cotidianas envolvem o uso da água. Será que você... Não, essa sim, mas eu estou falando da pesquisa. Diversas atividades cotidianas envolvem o uso da água. Será que você repara em todas elas e na quantidade de águas usada em cada uma?
ou a gente já usa, é tão automático para a gente usa sem se ligar se está gastando ou não, tá? Então, na atividade 1, pense nas atividades que vocês realizam diariamente, anotem no espaço a seguir as que envolvem o uso da água. Procurem fazer uma estimativa da quantidade de água gasta em cada uma, tá? Pois é, prof, eu tive que pesquisar nesse porque eu tive que saber, tipo, um valor de base, assim, pra mim abaixar ou aumentar dependendo de cada, sabe? Porque eu não tinha ideia. É que aqui, ó. Lavar a mão, eu tinha botado muito baixo, sabe? Tinha botado muito baixo, não vou nem falar aqui quanto que eu botei. Daí depois eu pesquisei, eu deixei minha estimativa abaixo, mas daí eu soube quanto que é lavar a mão. Daí eu fui fazendo na estimativa os outros. Eu também, porque assim, eu tinha pesquisado assim na internet quanto é que normalmente uma pessoa gastaria, assim, basicamente. Aí eu fui vendo com a minha família, como aqui é de 3, né? Então daria basicamente uns 300, mais ou menos isso. Porque eu coloquei no planejamento. Depois que vocês resolverem a página 77, que é a número 1 só, né? Realize a pesquisa, estimativa de consumo médio de água dos brasileiros e compare com os dados sugeridos pela ONU. A ONU sugere, né, que 110 litros por dia por pessoa, tá? E daí era para vocês terem pesquisado quanto que a população usa na realidade, se é os 110 menos ou mais. Eu posso falar, eu quero muito falar, por favor. Mas eles me Calma, pode falar. Vai falar também. Tudo bem. Vamos por etapas, então. Vamos com calma, que todo mundo pode falar, tá? Yasmin começa, Marco e Javier daí. Depois os outros que quiserem também podem falar. Vai lá, Yasmin. Tá bom. Segundo a CNM, cada pessoa gasta em média 154 litros de água por dia. Porém, já a ONU afirma que essa quantia de 110 era para ser gasta 110 litros, ou seja, 44 litros a menos que o CNM. Sim, então já tem um gasto bem maior, né? É a primeira vez que aparece pesquisa. Gasto da água, Tá, então vai lá, Javier. Eu deixei de uma forma diferente, prof. Ó, vou mostrar aqui. Porque na realidade, primeiro devia colocar assim, o que vocês gastam e quanto mais ou menos vocês estimam. Lavar a mão, tanto. Escovar os dentes, tanto. Esse daí deu... sério, prof? Esse daí... Eu quero falar a minha. Nossa, esse daí... eu fiz assim, eu fiz só assim, olha. Tá, 154 Ou fazer um total. Sendo que o necessário é só 110 litros. É que eu não tinha entendido direito o que o site queria dizer. Daí eu entendi que o necessário era 110 litros, o que a ONU disse, e 154 litros são usados, né? Como a Yasmin disse, 44 litros a mais, muitos litros. Que eles sugerem que 110 dá para, de acordo com a estimativa, já dá para fazer bastante coisa. Dá para fazer tudo, tomar banho, fazer comida, ou escovar os dentes, né? Tomar 2 banhos, de repente, né? Beleza. A Fernanda ali quer muito ler, eu já sei. Vai lá, Fernanda, e depois o Marco ainda também quer. Vai lá. Tá bom. É a 1, né? Isso. Tá bom. Olha, lavamos o rosto, a mão, tomamos banho, lavamos o carro, bebemos água, lavamos roupa, lavamos louça e a descarga, né? Quando vai no banheiro. Para todas essas funções, gastamos numa estimativa de 400 litros por dia. E daí eu também pesquisei. Ô, Fernanda, só um pouquinho. ONU... Ô, Fernanda, isso aí é tu e mais 2 pessoas, é isso? Não é só tu, né? Isso, mais 2 pessoas. Não. Caraca! Não. Quanto? Não. 400 litros. A gente não se dá conta, Leonardo Bulhões, mas às vezes uma pessoa só ultrapassa o 110 facinho, porque 150, pensa, né? Eu pesquisei, era 150 litros só por uma pessoa. Pode continuar, termina a tua. E também eu peguei a ONU, 110 litros por dia, por pessoa. 110.
por Uhum. pessoa. No Brasil, 200 litros por dia por pessoa. Nossa, Eu quero. já Lembrei. ultrapassou 90. Prof, eu Beleza, também o quero. Marco e daí o Gabriel. Vai lá, Marco. Bom, prof, é que, tipo assim, a minha conta, eu coloquei assim, né, do ladinho assim, e depois eu coloquei lá. Mas, tipo assim, a ONU, ela colocou, tipo, 93 litros a menos. Eu não, tipo assim, eu não sei, acho que eles, sei lá se eles contaram errado, não sei. Mas, tipo assim, eu somei tudo, tipo, e aí deu 203 litros por pessoa, assim. Mas, assim, eu coloquei bastante, tipo assim, coloquei coisas do dia a dia, mas, tipo assim, na minha contagem deu 203 litros. E o que eu vi que o que deu, tipo assim, o que foi para dar isso mesmo, prof, foi tipo, quando a pessoa vai lavar a louça. Porque geralmente as pessoas elas largam a torneira aberta e fica lá, Sim, ensaboando, nem tá usando, mas deixa aberta. sim. Aí é o que faz jogar muito alto a conta de água, assim, e também os números muito altos. E o desperdício. É que a ONU, na realidade, ela faz um parecer, assim, ela pega um parâmetro que seria adequado, que daria para a pessoa utilizar, tá? Segundo as pesquisas. Mas isso que o Marco falou é muito interessante. Uma grande quantidade o desperdício mesmo de muitas pessoas é na louça. Eu já vi isso várias vezes. A pessoa está lavando a louça, como o Marco falou, abre a torneira e deixa escorrendo, e vai lavando, ensaboa, passa, põe no escorredor, ensaboa, tudo com a torneira aberta. Aí, galera, já vai litros de água, muitos litros. E a gente não lava a louça uma vez só, no mínimo, né? Café, almoço e jantar, no mínimo 3 vezes, fora as refeições extras. Imagina o gasto em cada uma, né? Prof, agora que eu lembrei, a ONU, tipo assim, ela deve ter colocado assim, só o necessário, tipo, pessoas Isso, é o necessário, exatamente. vai escovar o dente, fecha a torneira rapidão para não gastar nada. Agora, o que eu Isso. pensei foi. Mas, tipo assim, eu pesquisei, eu fui lá quanto que gasta para lavar a louça. Aí eu coloquei lá e deu 120 litros. Só para lavar um prato, uma xícara, entendeu? Sei lá, um copo, uma panela. Nossa, mas por que Daí foi muito exagero. Só para lavar uma refeição, não vai tudo isso, não. Prof, Vamos deixar só o Gabi que pediu primeiro ali, daí a Sofia. Prof, Vai lá, Gabi. eu não terminei de ler a minha lá no começo. Tá, é só agora um vai ter que ir pro final. comentário, não Vai lá. é a minha resposta. Um comentário? Vai lá. Tomar banho. Tomar banho. Pode ir, Gabi. Isso. Tomar banho, 45 litros. Escovar dente, 3 litros. Usar a descarga, 6 litros. Lavar a roupa, 40 litros. Lavar a louça, 40 litros. Limpar a casa, 15 litros. Beber água, 1 litro por pessoa. Cozinhar 3 litros por refeição. Dar água para os animais, 1 litro por dia. Lavar a roupa, 120 litros. Uso da energia, pois uso hidrelétrica. Hoje usamos a hidrelétrica. Muito bem, Gabriel. Tu pesquisou ou isso aí é o que na tua casa ou tu fez uma pesquisa? Os dois. Ah, então tá. Então, assim, ó, na realidade a gente não se dá conta, mas é bastante mesmo. Vai encher uma máquina d'água de lavar roupa para ver quanto enche. E daí ela lava, né, Gabriel? E depois ela vai passar o enxaguar, ela vai lavar, ela enche 2 vezes, né? Sim. Muito bom. Isso aí, Gabriel, participar sempre, muito bem. O problema é um pouco porque a gente economiza. Daí ficou assim. Isso aí, eu também tento economizar ao máximo.
E essa questão aí de fechar a torneira, ela é bem importante, a gente não dá muita bola, mas às vezes tu pegar um copinho assim ó, e encher d'água na metade, tu já consegue escovar o dente, fazer o bochecho por fora, né? Mas muita gente não vai com o copo, né? Deixa a torneira aberta e vai escovando, cantando, pensando no crush, né? E daí fica pensando, esquece. E aí quando viu, já foi 3 litros, 4, até mais, né? Mas é tudo hábitos que a gente pode adquirir e mudar bastante. Oi. Sempre só molha a ponta da escova, bota a pasta e fecha a torneira e escova. Eu sempre fiz isso. Eu nunca também. Eu também faço assim. Sim, eu molho a depois escova, faço- boto a pasta, daí depois escovo, depois eu só tiro a espuma de tudo e pronto. E o bochecho, Eu também. né? Eu molho e vou assistir TV enquanto escovo os dentes. Bulhões, Leonardo, vou te pegar. Eu uso muito isso, copo. eu saio andando assim, escovando os dentes, eu nem fico no banheiro. Não tem como eu fazer Eu beleza, também não, mas- cara. Eu também Pode não. fazer, não pode. em cima e a sala na parte de A baixo. torneira não fica ligada, mas eu faço isso. Ah, bom. Isso pode acontecer. A questão do copo é para criança pequena, né? Galera, não acabou ainda, Isabela Cadorim, só um pouquinho. Não. O Calma tempo aí, acabou. Tá, mas vocês têm aula agora de imediato? A gente tem outra aula. Sim. Sim, Agora nesse exato momento. sim. A Já geografia. direto com o Padilha. Espera aí. Eu sei que a Isabela já me deu tchau, mas se espera, porque o Padilha sabe que às vezes atrasa. Bom, o que eu quero falar de... Ele sempre atrasa, né? Ainda mais quando é uma atrás da outra. O que eu quero falar de quinta-feira é assim, ó. A tarefa de quinta, ela é pesquisa, tá? Ela é entrevistas, certo? Então, essa questão pode ser feita em grupo, tá? Em dupla, em trio, mas Eu já daí fiz. não é... Daí, Então, na quem próxima quiser aula, posso fazer- começar? Pode. Quem quiser fazer em grupo, pode se organizar para fazer, beleza? Prof, posso fazer um comentário? Sim. A data Pode, aqui, tá Sofia. bom? Tchau, prof. É que Tchau. estavam falando que gastava um monte e tal, daí eu pesquisei porque eu fiquei com curiosidade de quanto as pessoas ultrapassavam do limite, né? Daí eu estava num site assim, segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento do Ministério das Cidades, cada brasileiro consome em média 154 litros de água todos os dias. O número que a princípio Prof, ainda pode tá parecer gravando. baixo ultrapassa os 110 litros necessários. Prof, Então já ultrapassa bastante, né, Sofia? O prof, é porque minha estimativa deu que eu gasto 58 litros por dia.